Fala pessoal digno que assiste meu canal, beleza? Aqui sou eu, professor Miller, e hoje nós vamos ter uma aula de transporte ativo e passivo. Vamos lá? Olha só, gente. Primeiro eu vou começar com algumas definições simples para que a gente consiga entender os transportes. Depois eu explico cada um dos transportes. Primeira coisa que você tem que ter em mente é, quando vê transporte do tipo ativo, você já imagina que tem gasto de energia. Tá? E a nossa energia é o ATP, adenosina trifosfato, ou trifosfato de adenosina, tá? Então, se houve o gasto de energia, eu juro que isso é um raio. Se houve gasto de energia, então o transporte foi do tipo ativo. Nós temos o outro tipo de transporte, que é o transporte do tipo passivo, que não ocorre o gasto de ATP, então não tem um gasto de energia. Aqui embaixo tem mais dois termos que são fundamentais para que a gente consiga entender os transportes. Vocês têm que ter em mente que o soluto é o sólido, trocando em miúdos, né? E o solvente vai ser o líquido. Então, isso aqui é fundamental para a gente saber quem é que vai estar se movimentando. Se é a água, se é o líquido, ou se é as partículas sólidas, o soluto. Tranquilo até aí? Acho que ficou bem claro para que a gente entenda. Então, tem que guardar esses termos aqui para que a gente passe a entender os transportes. Então, olha só. Vamos começar com o transporte passivo. O passivo é o sem gasto de ATP. Então, não tem um gasto de ATP. Difusão simples é o primeiro deles. Olha só. Movimentação do soluto. Então, você acabou de ver, soluto é o sólido. Ele vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Da onde tem mais para onde tem menos. Não vai ter o gasto de ATP, por isso que é passivo. Beleza. Visa a igualdade entre os meios. Meio interno é o lado de dentro da célula e meio externo é o lado de fora da célula. Então, a gente tem esses dois termos aqui. Eu vou deixar um link, um card aqui da aula de citologia que eu explico sobre isso também. Vai estar aqui acima. Tá? Então, visa a igualdade. Olha só. Vamos fazer aqui de maneira bem simples um esquema. Ó. Só confia, hein? Aqui é a membrana plasmática, tá certo? De amarelo. Então, aqui, ó, vou colocar dois pontinhos. O que é isso, professor? Soluto. E desse lado aqui, ó, vamos lá. Aqui é o lado de fora da célula. Aqui é o lado de dentro da célula. Beleza. Olha só. Para ficar bem simples o entendimento. O lado de dentro da célula, acompanha comigo a ideia. O lado de dentro da célula aqui, que é o lado intracelular, e aqui é o lado extracelular. Então, o lado de dentro da célula tem duas bolinhas. A bolinha a gente já combinou que é o soluto. Então, vai ocorrer a movimentação do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Você vai assumir o óbvio comigo. Que aqui tem mais, porque tem 4, e aqui só tem 2. Então, a movimentação é da onde tem mais para onde tem menos, tá? Do mais concentrado para o menos concentrado. Logo, então, vocês vão concluir o óbvio comigo. Olha só. O que vai se movimentar aqui são os solutos. O soluto se movimenta do mais concentrado para o menos concentrado. Então, a tendência aqui é que se movimente uma partícula de soluto para dentro da minha célula. E o que isso resultaria? Eu ficaria, então, com 3 partículas de soluto dentro e sobraria do lado de fora, aqui, 3 partículas de soluto. Ou seja, saiu da onde tinha mais para onde tinha menos. Não houve gasto de energia, porque ao penetrar não houve gasto de ATP, então não houve gasto de energia. E o que a gente tem no final? 3 do lado de fora, 3 do lado de dentro. Visou a igualdade ou não visou? Então, é exatamente assim que acontece esse tipo de transporte. Tá claro até aí? Acho que sim. Então, vamos aqui para mais um. Olha só. Transporte passivo. De novo. Agora é a osmose.
Gente, muita gente confunde isso, eu não entendo. A movimentação na osmose é a movimentação de água. Se a movimentação de água é soluto ou é solvente? Solvente. Então, nesse caso, quem se movimenta é a água. E se o transporte é do tipo passivo, é sem gasto de ATP. Beleza. A movimentação, como é que ela vai acontecer? Olha só, ela vai ocorrer do menos concentrado para o mais concentrado. Então, ela vai fazer ao contrário. Eu vou já fazer um desenho, vai ficar bem fácil de a gente ver. Sem o gasto de energia, porque é um transporte do tipo passivo. Aqui depende que a gente entenda o seguinte. Nessas questões envolvendo osmose, eu sempre vou ter uma célula, e essa célula vai estar em um meio, em algum espaço. Esse espaço ele pode estar em igual concentração de sais com o lado interno e o lado externo da célula, e ele pode também ter diferença de concentração. Como que seria isso? Por exemplo, se eu tenho uma solução hipertônica, é muito, você tem que pensar que é grande, né? Hipertônica, então quer dizer que tem mais sal em volta do que dentro da célula. Se a solução ela é do tipo isotônica, eu estou dizendo para você o seguinte, que a mesma concentração de sal que tem fora da célula, sal aqui, eu estou fazendo uma analogia ao soluto. A mesma quantidade de soluto é igual interno é a mesma quantidade de soluto externo. Então, por exemplo, aqui no caso do isotônico, a mesma concentração externa é a mesma concentração interna. E hipotônica, eu quero dizer o seguinte, que a solução que está em volta é menos concentrada de soluto do que o que está dentro da célula. Deu para entender isso? Acho que sim. Então, basicamente é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Aqui eu tenho uma hemácia ou eritrócito, tá? E aqui tem um exemplo de osmose. Baseado na explicação que eu acabei de dar para vocês, o que a gente vai ter aqui? Eu vou criar um número só para que vocês consigam entender. Ou para que fique realmente fácil o raciocínio. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é hipertônica. Então, o que vai ser hipertônica? Nesse caso aqui, ó, hipertônica é o meio. Ou seja, se liga aqui nesse desenho que eu vou fazer. Ó. Aqui, ó, fazer um quadrado aqui. Aí eu vou colocar uma hemácia lá dentro. Essa bolinha no dentro é a hemácia. Pronto. Pensa comigo então, olha só. Dentro da hemácia, eu tenho duas bolinhas. Essa bolinha aqui é o soluto. E esse espaço em volta da hemácia, dentro do quadrado aqui, esse espaço todo aqui é o meio. Tá? Vou escrever aqui, ó. Então, esse espaço aqui é o meio. Beleza. Se a solução é hipertônica e eu botei só duas bolinhas dentro da hemácia, você vai ter que concordar comigo que fora tem que ter mais bolinha do que dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só. Então tá cheio de bolinha aqui fora. Então eu estou dizendo para vocês que a concentração do meio, é maior que a concentração da célula. Professor, não estou entendendo isso. Ó, tem mais sal, tem mais soluto do lado de fora da célula do que do lado de dentro, correto? Então, na osmose, o transporte, quem vai se movimentar vai ser a água. Guarda isso aqui na cabeça de vocês. Ó. A água, ela sempre se move através de canais proteicos chamados aquaporinas. Então, às vezes pode aparecer, tá? Ela se move através das aquaporinas. Então, olha só. A água vai estar de azul aqui no desenho. Então, pensa comigo. A água, ela tá aqui e ela vai se movimentar para onde tem maior concentração de soluto. Aonde que tem maior concentração de soluto? Do lado de fora da célula. A água vai se movimentar para o lado de fora da célula porque ela vai tentar diluir essa concentração aqui. Só que ao mesmo tempo que ela começa a diluir esse meio, a célula começa a sofrer uma crenação, ela começa a ficar murcha. Por isso que eu tenho, então, aqui no caso, a água saindo da célula, porque ela vai tentar diluir o sal que está do lado de fora da célula. Ficou claro até aí? Acho que sim. Então, vamos aqui para a solução, né, isotônica. Vamos lá. Olha só. No caso isotônico, é o seguinte.
Vou só apagar aqui e a gente continua. Olha só. No caso isotônico, é o seguinte. Exatamente assim, ó. Opa. Parou. O que é o caso isotônico? Iso é igual. Significa igual, tá? Então, ó, tem duas bolinhas do lado de fora e tem duas bolinhas do lado de dentro. Quem é essa bolinha? O soluto. Mas lembra que na osmose, quem se movimenta é a água. É a água que se movimenta. Pensa então comigo. Tem duas bolinhas do lado de fora, tem duas bolinhas do lado de dentro. A água vai sair ou a água vai entrar? Não, não vai. Ou até mesmo se entrar uma quantidade de água, vai sair uma quantidade de água igual. Não vai ter alteração aí. Por isso que é iso, tá? Ela é exatamente igual. Tranquilo até aí? E no último caso, nós temos a hipotônica. Como que seria a hipotônica? Ela é o oposto da hipertônica. Então, vamos fazer ela aqui. Deixa eu apagar aqui agora. Agora é o seguinte, ó. Dentro da célula, eu vou ter muitas bolinhas, que é o soluto. Ela está cheio de sal dentro dela. Olha só. E esse meio aqui, ele tem só duas bolinhas de sal, ó. Então, você concorda comigo que a concentração de sal está maior dentro da célula em relação ao lado de fora da célula. Então, você vai pensar comigo, a água que está aqui do lado de fora tende a entrar na célula, porque a osmose é o transporte de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado sem o gasto de energia. Então, ela vai sair do meio, aqui do lado de fora da célula, e vai penetrar na célula para poder diluir, porque ela pensa assim, essa célula tem muito sal lá dentro, tem muito soluto, vou diluir ela. Então, a água tende a entrar nessa célula. E aí a célula começa a ficar grande, vai ficando túrgida, tá? Grande. Então, ela tende a lisar. No caso da hemácia, ela pode sofrer uma lise. Lise é um rompimento, tá? Rompimento da hemácia. Então, no caso aqui de células animais, a gente vai ter o rompimento. Por que eu estou falando isso? A osmose, em célula vegetal, é a mesma coisa. Pega o raciocínio das hemácias e aplica aqui a mesma coisa. A única diferença que eu coloquei essa imagem justamente para isso, é que a célula vegetal, se ela sofrer, né, no caso hipotônico, que muita água entra nela, ela não vai sofrer a lise, porque a célula vegetal, ela tem parede celular, ela está adaptada a resistir a essa quantidade de água que a célula animal não está. Então, isso vai variar, claro, de algumas espécies de vegetais, alguma coisa, mas normalmente a osmose ela não gera lise. O principal ponto aqui é que ela não tem a capacidade de gerar lise em célula vegetal. Então, a osmose vai acontecer na célula vegetal, sim. Só que em casos de meio hipotônico ou hipertônico, a célula vegetal não vai sofrer a lise. Claro, até aí? Acho que sim. Então, gente, agora a gente vai falar da difusão facilitada. Olha só, difusão facilitada, tranquilo demais. Você já aprendeu o que é uma difusão, mas vamos só recapitular rapidinho. É o movimento de soluto, o soluto é sólido. Do meio mais concentrado para o menos concentrado, ó, menos e o mais aqui. Então, o movimento do mais concentrado para o menos concentrado, o objetivo é igualar a quantidade de soluto dentro e fora da célula. Beleza. A única diferença aqui é que chama difusão do tipo facilitada. Facilitada aqui, você tem que pensar, poxa, vai ter alguém ajudando, olha só. E quem é que vai ajudar? São as permeases. Olha só. Como que seria isso então, professor? Vou desenhar uma célula aqui. Só acredita, tá? Então, aqui é uma célula. Então, eu vou colocar o soluto lá dentro, ó. Sei lá, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, olha só. A gente está vendo que a concentração está maior do lado de fora em relação ao lado de dentro. Beleza. Todo mundo consegue ver isso aqui nesse exemplo. Tá. Professor, a difusão é a passagem, é a saída. A difusão, professor, o senhor explicou que é a saída do lado externo para o lado interno, do meio
do meio mais concentrado para o meio menos concentrado com o objetivo de igualar os dois lados. Foi isso que eu falei. Nesse caso aqui, aconteceria, a difusão aconteceria. Só que quando eu falo que a difusão ela foi do tipo facilitada, é porque aqui, ó, aqui na minha célula vai existir uma proteína, no caso ali é chamada de permease, olha só, a permease, e ela vai fazer o quê? Ela vai facilitar, né? A transferência já aconteceria naturalmente, sem um gasto de energia. Só que com a presença dessa permease aqui, tá, dessa proteína, ela acelera muito mais esse processo. Então, a tendência é que que alguns desse soluto ele entre nessa célula até obter a igualdade. Só que com a presença da permease, isso ocorre de maneira facilitada. É mais rápido, mais fácil de acontecer. Tranquilo? Buscando sempre a igualdade. Tá? No final, a gente vai ter a mesma quantidade do lado de dentro, tem que ser a quantidade do lado de fora de soluto e solvente. Tranquilo? Olha só. E por último, nós temos o transporte do tipo ativo. Transporte do tipo ativo é o transporte que a gente vai ter o gasto, né, de energia, vai ter a quebra do ATP. Então, nós temos aqui, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, ATPase. Tá? Nessa proporção, 3 sódios para 2 potássios sempre. Aqui tem um potencial elétrico que eu vou explicar bem melhor como ele funciona quando eu estiver, por exemplo, trabalhando a parte de tecido nervoso, tá? Que a gente precisa entender, por exemplo, como os neurônios fazem os impulsos nervosos, olha só. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: na questão do transporte ativo, a movimentação é contra o gradiente de concentração. O que quer dizer isso? Vamos lá para o exemplo. Olha só, antes de olhar para esse desenho grande aqui colorido, olha aqui do lado. Então, de novo, membrana plasmática. Aqui eu tenho o lado de fora e aqui eu tenho o lado de dentro. Beleza. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 1, 2. Aqui fora eu tenho 1, 2. Pensa comigo então. Agora eu coloquei um terceiro ponto aqui dentro. Tem 3 do lado de dentro e 2 do lado de fora. Você vai concluir o óbvio comigo. Professor, então não vai ocorrer mais a entrada, porque o lado de dentro está mais concentrado do que o lado de fora. Você pensou correto. Mas olha só, a movimentação é de soluto e é contra o gradiente de concentração. Mesmo que a concentração esteja maior aqui dentro, eu vou forçar com que o soluto entre na célula. Então, ele vai obrigar que ele entre na célula, porque naturalmente, por difusão simples, ele não penetraria. Então, eu vou forçar que ele entre. Só que nesse caso de eu forçar a entrada, eu vou ter que gastar energia, tá? Então, existem as bombas de sódio e potássio, eletrogênicas, a ATPase, que vão pegar, ó, mesmo contra o gradiente de concentração, você vai dizer para mim, professor, mas não aconteceria na difusão. Ela vai pegar e vai forçar a entrada de mais um aqui. Como que isso vai dar? Através da quebra de ATP. Isso vai gerar uma diferença elétrica na membrana, do lado de dentro e do lado de fora, que, por um exemplo, gera a condução dos impulsos nervosos no nosso cérebro. Tranquilo? Acho que ficou bem claro. Agora, só para finalizar, a gente vai resolver aqui umas questões, né? Eu vou fazer alguns comentários. Bora lá, dar um pause e tentar fazer? Bora ver se acertou. Então, alguns sais minerais se deslocam a favor do gradiente de concentração do solo para o interior de células de raiz de uma planta, por meio de, olha só, a favor do gradiente de concentração. Então, ele está saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ele está a favor do gradiente de concentração. O transporte ativo, você já mata de cara. Não é transporte do tipo ativo, porque o transporte do tipo ativo é contra o gradiente de concentração e não a favor. Então, essa aqui já está errada. Já não pode ser a A. Difusão simples. Opa, difusão simples pode ser. Vamos deixar um ponto aqui. Isso promove, vamos terminar de ler aqui o enunciado. Isso promove o aumento da concentração intracelular, favorecendo a entrada de água na raiz entrada de água
Quando eu estiver falando de água, né, você já vai pensar em osmose, tá? Osmose, aquaporina, que são os poros, os canais por onde a água vai passar. Então, olha só, difusão simples, que sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e osmose. Como que funciona isso? Pensa comigo. Olha o entendimento da questão. Faz toda a diferença isso. Eu vou desenhar a raiz de uma planta, eu juro. Vou botar de verde aqui. Isso é a raiz de uma planta. Não, a raiz da planta não é verde. Vou botar a raiz da planta aqui de, sei lá, mais próximo que eu tenho do marrom. Então, isso é a raiz de uma planta, eu juro. Então, você vai pensar o seguinte, ó. Tinha mais sais. Eu vou botar o soluto de rosa de novo. Tinha mais sais aqui em volta da raiz do que dentro. Então, quer dizer que a concentração está mais fora do que dentro da célula. Logo, você vai pensar comigo. Então, a tendência é que esses entrem na minha célula. Né? No caso aqui, na raiz da planta. Vai começar, então, a aumentar a concentração de sal na raiz, ou sais, minerais, como queira, dentro da raiz da planta. Vai aumentar, aumentar, aumentar. Quando tiver muitos sais dentro da minha raiz da planta, lembra que a água ela se movimenta contra o gradiente de concentração. Ela vai da onde tem menos sal para onde tem mais sal, porque a água ela quer diluir aquele sal. Então, a água que está aqui do lado de fora, tá? Ela vai tender a entrar na minha raiz, olha só. E aí, favorecer aqui essa planta. Então, por isso que essa é a alternativa correta. Difusão simples e osmose. Essa de baixo, essa aqui é a alternativa correta. Tá? Vamos deixar marcado logo aqui. Por que não pode ser osmose na primeira? Porque a osmose é de água, não, no caso aqui, no primeiro momento, ele fala de minerais, ó. Então, já está errado aqui. Bombeamento iônico, nada a ver. Bombeamento iônico, difusão facilitada. Facilitada é com a presença das permeases, tá? Não tem nada a ver nesse caso. Transporte passivo, tá? E transporte ativo. Olha só, essa aqui ela poderia até gerar uma dúvida, porque transporte passivo são vários. Então, a difusão simples é um transporte do tipo passivo. Até aí estaria certo, tá? E o segundo aqui ele diz transporte ativo, só que a osmose ela não é transporte ativo. Então, por isso que essa última alternativa ela se torna errada. Se não, eu poderia anular essa questão aí. Tranquilo? Bora para a próxima. Então, tenta fazer. A conservação de alimentos exige que se iniba a proliferação microbiana. Há uma variedade de técnicas capazes de atingir esse objetivo. Entre elas, a salga de carnes e a produção de conservas composta por meio de soluções de concentração de sal ou açúcar. Beleza. Com relação a isso, é correto afirmar que... Vamos ler aqui as situações. No processo de salga da carne, a entrada de sal nas células por osmose? Não. Tá? Não é assim que acontece. Na verdade, quando eu coloco sal na carne, a água que está na carne, ela sai para diluir aquele sal do lado de fora. Tá bom? Então, essa aqui está errada. No charque, a salga impede o crescimento do fungo? Não. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos deixar aqui, mas vamos avaliar as outras. O armazenar de uma lata de pêssego em calda a temperatura de 0 graus Celsius haverá congelamento. Gente, olha só. Soluções muito concentradas, né, super concentradas aí, de sal, de açúcar, a gente tem uma maior dificuldade de congelar elas. Vamos olhar a alternativa D. Numa salmoura concentrada, as células dos micro-organismos perdem água, ficando murchas ou desidratadas. Murcha aqui é mesmo que túrgida, tá? Ou desidratadas. Qual é a ideia, então? Olha só. Vou desenhar uma bactéria aqui. Espera aí. Meu Deus do céu. Agora vai. Então, desenhei uma bactéria aqui. Juro, isso é uma bactéria. Então, tá aqui o material dela. Quando eu coloco muito sal do lado de fora, sal aqui é as bolinhas rosa desde o início da aula. Dentro da bactéria também existe sais, olha só. Só que você vai concluir comigo. Tem mais sal do lado de fora do que do lado de dentro. Então, a água
ela sempre sai da onde tem menos sal para onde tem mais sal. Logo, a água da bactéria, a água que está aqui dentro da bactéria, ela tende a sair da bactéria. Saindo da bactéria, essa bactéria vai murchar, vai desidratar, consequentemente vai morrer, consequentemente eu vou ter a minha conserva. Então, o gabarito aqui seria a alternativa D. Bora mais uma? Então dá um pause aí e tenta fazer. Então vamos lá, vamos ver como é que é essa daqui. O açúcar é um composto químico que não consegue penetrar livremente a membrana celular. Não consegue penetrar livremente a membrana celular. Beleza. Assim, para que seja possível o transporte para a região interna da célula, é de suma importância a ajuda de proteínas transmembranosas conhecidas como permease. Tá? Aqui, no caso, já estou falando de um transporte passivo, né? Mas eu estou falando de um transporte passivo à difusão facilitada, porque eu tenho a presença de proteínas que estão facilitando o processo. Então, o processo mencionado é chamado de difusão simples. Olha só. Não pode ser difusão simples. A difusão simples, ela é um transporte do tipo passivo. Só que aqui, na questão, ele está dizendo que o açúcar não entra livremente. Se ele entrasse livremente na célula, seria esse o gabarito. Mas como ele não entra, não é. Então, eu preciso da ajuda da permease. Então, nesse caso, não pode ser a alternativa. Bomba de sódio e potássio eletrogênica não pode ser, porque é um transporte do tipo ativo. Errado. Osmose, transporte de água. Gradiente de concentração não tem nada a ver. Agora nós temos difusão, mas do tipo facilitada. Quem facilita é a permease. Quem facilita é a permease. Então, essa aqui é que é o gabarito da questão. Tranquilo? Vamos mais uma? Dá um pause aí e tenta fazer. Bora lá. Olha só. O que irá ocorrer se colocarmos uma célula sanguínea, uma hemácia, em solução hipertônica? Olha só. Então, eu estou colocando uma hemácia e o meio em volta dessa hemácia, o meio onde eu coloquei ela é hipertônico. Não é isso? É, hipertônico. Então, quer dizer que o meio tem mais sal do que dentro da hemácia. Beleza. A célula irá hidratar, absorvendo o líquido da solução. Não, nada a ver. Tá? Isso aqui é mentira. A água se movimenta. A água ela se movimenta da onde tem menos para onde tem mais. Então, ela vai desidratar. Não é isso que vai acontecer. Nada ocorrerá, pois a membrana plasmática da célula... Meu Deus, isso aqui não. Tá? Totalmente errado. Nada acontece quando eu tenho meio isotônico. Seria um meio neutro ali, tá? A célula é hipotônica e irá... Olha só, a célula é hipotônica, ela tem menos concentração, irá se desidratar, perdendo líquido para a solução. Opa, vamos deixar aqui e vamos ler as próximas. D. A célula é isotônica. Olha só, a gente já percebeu que ela não é isotônica, não. Isso mudará, nada a ver. Isso aqui nada a ver. A última aqui, a E, a célula irá estourar por causa do gradiente de concentração salino. O que vai acontecer aqui? A água que está nessa célula tende a sair dessa célula. Essa água que está dentro da célula, ela pensa, olha como é que está salgado lá fora, vou diluir esse negócio. Aí ela começa a sair aqui para diluir. Tá? Só que quando vai acontecendo isso, essa célula ela vai murchando e vai sofrer então uma desidratação. Olha só. Então ela começa a desidratar. Tranquilo até aí? Ela se desidratando, a gente então sobrou aí como gabarito, a única alternativa seria a C. Tranquilo? Bora mais uma? Bora. Dá um pause aí e tenta fazer. Olha só. Vamos lá agora. Aqui nós temos um esquema, né, do transporte da bomba de sódio e potássio ATPase, né? Sódio e potássio, ATP.
Então, é um transporte do tipo ativo. Então, bateu o olho nessa imagem, você tem que pensar, bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Vamos ler aqui o comando. A partir da análise da ilustração, que destaca um dos mecanismos de transporte de substância, beleza. Pode-se afirmar que se trata de mecanismo denominado difusão facilitada. Meu Deus. Beleza. No qual se realiza por meio de permeases intermembranas. Essa alternativa, ela está correta. Ela só não está correta para essa questão, mas a definição está correta. E às vezes aparece assim. Aparece uma alternativa que faz sentido, mas ela não faz sentido para a questão que a gente está querendo. Isso aqui não é difusão facilitada. O mecanismo denominado é osmose. Em meio hipertônico, meu Deus, osmose é transporte de água. Aqui está ocorrendo a troca de sódio e potássio, tá bom? Ó, só é seguir aqui o coisa, gasto aqui a quebra do ATP, né, para liberar energia. O ATP se quebra em ADP mais o fosfato, que vai ser reciclado. E a gente tem o processo de fabricar ele novamente lá na membrana, na mitocôndria, que eu vou chegar mais à frente quando a gente for falando de organelas e de bioquímica, eu vou mostrar isso para vocês. Então, osmose é água, tá? No qual se difunde livremente pela camada. Não. C. O mecanismo denominado difusão simples. Difusão simples, pelo qual a proteína transportadora de íons... Nossa Senhora. D. O mecanismo denominado transporte ativo. Ocorre o gasto de energia, pois atua no sentido contrário à difusão. Beleza. Ele vai forçar a entrada. Essa daqui está correta. Vamos deixar um pontinho aqui. Alternativa E. O mecanismo denominado transporte por poros de membrana plasmática. Nada a ver. Tá? Nada a ver mesmo. O gabarito aqui vai ser a alternativa D. Tranquilo? Então, gente, olha só, espero que tenham gostado dessa aula. Se gostou e esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, curte, compartilha com alguém, né? Dá uma força aí no trabalho, comenta, fala comigo, que é importante aí ter essa interação com vocês. Segue lá no Instagram, nas redes sociais que estão aí abaixo. Até mais, valeu e fui!